Saudações alvinegras, pessoal, esse é mais um vídeo dos meninos de fora da vila. Eu sou Danilo Rattori, trazendo aqui o nosso pré-jogo contra o Atlético Goianiense. Jogo muito difícil, jogo tenso. Atlético Goianiense abaixo da gente na tabela, mas o Santos não é necessariamente um grande time contra os times que estão embaixo da tabela. Mas antes, já pedindo, por gentileza, se inscreve aí se você ainda não é inscrito, compartilhe, deixe seu like, deixe seu palpite aí pro jogo, seu comentário, sua crítica. E vamos falar aqui desse pré-jogo, um jogo bastante difícil, principalmente por ser fora de casa. E o Atlético Goianiense vem de uma tabela bastante complicada, ele vem de uma tabela ruim, né? Ele vem de 3 derrotas nos últimos 5 jogos, mas eu acho que muitos dos jogos dele foram fora de casa nesses últimos jogos. O último tomou de 4-0 do Palmeiras aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo não, né? Lá em São Paulo, eu tô no Paraná. Na rodada anterior ele teve um jogo adiado. Muito confuso essa tabela. Perdeu do Sport em Recife. E na 28ª rodada ele ganhou do Grêmio. Mas isso já faz um tempo aí, né? Então ele conseguiu ganhar do Grêmio em casa, mas perdeu os 2 jogos fora. Lembrando que o Atlético Goianiense é um time que costuma dar muito trabalho para o Santos. Vi alguma estatística aí de que o Santos tem uma vitória só lá em Goiânia, foi em 2009, se eu não me engano. E da minha memória recente, é muito difícil o Santos conseguir bons resultados contra o Atlético Goianiense. Pegou o Atlético Goianiense em 2019 na Copa do Brasil, perdeu o jogo de ida, conseguiu ganhar o jogo de volta. Eu acho que foi a última vitória, inclusive, sobre o Atlético Goianiense, foi o jogo de volta na Vila, um 3-0. Mas normalmente são empates meio ruins. No ano passado era o time do Chico, se eu não me engano, que marcou aquele golaço na Vila Belmiro. Esse ano nós perdemos de novo para eles na Vila, aquele pênalti bizarro. Acho que foi o Pará que errou o recuo, o João Paulo teve que fazer o pênalti, enfim. O Atlético Goianiense não é um adversário fácil para o Santos, historicamente falando. E não vai ser amanhã porque é um time que está aí no desespero. É um time que vai jogar em casa, tem um jogo a menos que o Santos, então ele está abaixo momentaneamente, mas por pontos perdidos ele não está abaixo do Santos. O Santos está com 38 pontos em 31 jogos. O Atlético Goianiense tem 37 pontos em 30 jogos. Então o Dragão aí é um adversário bastante complicado. E falando sobre o nosso lado, nós vamos ter alguns desfalques. O Diego Tardelli vai ser poupado. Uma pena, né? Ele jogou muito bem contra o Bragantino, mas não vai... A gente sabe que ele não está em condições ideais físicas, ele não consegue ficar os 90 minutos e é bastante seguido, né? O Santos jogou contra o Bragantino na quarta, já vai jogar sábado, com viagem para Goiânia, então assim, é pesado para os jogadores, a recuperação. Então o Tardelli acho que vai ser poupado, até porque depois tem um jogo em casa contra a Chapecoense super importante, e logo em seguida o clássico contra o Corinthians. Então uma sequência aí em que o Diego Tardelli precisa estar bem. E também temos o Lucas Braga, fora por tempo indeterminado. Ele se lesionou, foi constatada uma lesão muscular na coxa. Diz que ele já não foi relacionado, não joga contra o Atlético Goianiense. Ele é dúvida, mas muito improvável que ele esteja contra a Chapecoense. E aí a ideia é trabalhar para que ele esteja de volta contra o Corinthians. Assim sendo, a provável escalação que dá a Gazeta Esportiva é João Paulo no gol, Kaique, Luiz Felipe e Danilo Boza, trio de zaga, 3 zagueiros. Madison, que volta de suspensão. Zanocelo, Felipe Jonathan, Pirani e Moraes, fazendo aí essa lateral esquerda. Então interessante que o Carille gostou mesmo desse meio de campo, Felipe Jonathan, Pirani e Zanocelo. E aí mantém o Felipe Jonathan na esquerda. Ele poderia, por exemplo, trazer o Camacho, que já foi liberado pelo DM, já foi relacionado. Poderia colocar o Camacho nessa função aí de volante barra meia, mas não, ele mantém o Felipe Jonathan, eu acho certo, tem dado certo. E aí Moraes na lateral esquerda, que é um lateral mesmo de ofício e tem características parecidas com a do Felipe Jonathan, acho válido. Espero que ele ajude um pouco na marcação, né? Coisa que o Lucas Braga faz muito bem.
E aí Marcos Guilherme e Marinho. Então Marcos Guilherme fazendo essa função que o Tardelli vinha fazendo de atacante falso 9 que ajuda aí na armação da jogada. Não tem dado certo o Marcos Guilherme, né, em qualquer outra posição que não aponta, mas ele é um cara que tem muita vontade, tem muita velocidade, assim, ele corre bastante. Tomara que com todo o resto ajudando, ele consiga mostrar esse diferencial de aparecer na área, como ele fez algumas vezes, às vezes tentar um chute, conseguir armar as jogadas com as pontas, com os alas, com os meias. Né? Uma coisa interessante, que até foi levantado no Esporte em Destaque aí do meu camarada Alex Frutuoso, é que o Moraes ainda pertence ao Atlético Goianiense. Né? O Onitlase Moraes, que é o Onitlase Júnior, inclusive, o pai dele se chama Onitlase, que é Isaltino ao contrário, que é o nome do avô do Onitlase Moraes. Excelente escolha de nomes. O Moraes, ele é do Atlético Goianiense, daí eu fui até dar uma pesquisada porque ele foi relacionado. Eu imagino que o Santos não vai dar um vacilo gigantesco desses de relacionar jogador que não pode ser relacionado, que pertence a outro time. Mas o que eu achei foi que na tribuna, falando do jogo anterior, o outro jogo do primeiro turno, quando o Santos recebeu o Atlético Goianiense estava com o Arthur Gomes, emprestado pelo Santos. Eu acho que o Arthur Gomes já não está mais, inclusive. Acho que ele já foi para a Europa, para Portugal, não lembro agora. E aí diz que nesse acordo, o Atlético Goianiense liberava o Moraes para jogar pelo Santos e o Santos liberava o Arthur Gomes para jogar pelo Atlético Goianiense. Espero que esse acordo seja para os 2 turnos e que o Santos não cometa esse vacilo gigantesco. Porque se errar nisso, assim, acabou. Né? Fecha aí o time e vamos todo mundo jogar a bocha, porque vai se ferrar. Mas então, assim, acho que o Moraes está devidamente acertado aí para jogar e devidamente autorizado pelo Atlético Goianiense. Assim espero. Só para completar, os outros relacionados, para a gente pensar quem que tem no banco, né? Nós temos João Paulo Diógenes e Jandrei como goleiros. Espero que o Diário do Peixe tenha dado certo. De laterais nós temos Madison, Pará, Felipe Jonathan e Moraes. Então, Madison é o nosso lateral que é meio ponta. O Pará, que é o reserva, claro. Felipe Jonathan, que é o nosso lateral que virou meia. E o Moraes, que é o lateral esquerdo. E 3 desses 10 já são titulares. Se o Santos precisar de lateral esquerdo durante a partida, algum outro vai ter que improvisar. Zagueiros temos Danilo Boza, Luiz Felipe e Kaique titulares. Robson Reis e Wagner Palha de reservas. No meio campo temos Zanocelo, Pirani, e aí o Felipe Jonathan que completa, né? Mas Zanocelo e Pirani de titulares. Sanches, Luizinho, Balheiro e aí Camacho voltando de contusão como opções. E no ataque, Marinho, Marcos Guilherme titulares. Ângelo, Raniel e Lacava como opções. Uma pena mesmo essa ausência do Diego Tardelli, é um cara que estava vindo bem, vai acabar fazendo falta. Mas esperamos que o Marcos Guilherme consiga aí fazer essa função bem, né? Fazer bem essa função. E é legal a presença do Lacava aí pra... Vai que, né, numa dessas, o time tá muito bem, aí ele consegue aparecer como opção, né? Mas ele vem atrás do Ângelo, claro, o Ângelo é muito prioridade nesse time. Certo? Então, o jogo é amanhã, sábado, às 5 da tarde, transmissão do Premier. E torçamos para que a arbitragem seja boa. Eu não vou lembrar agora qual que é o árbitro aqui, posso até dar uma pesquisada. Mas é porque a arbitragem brasileira neste momento está polvorosa, porque o antigo presidente, que era o Gaciba, foi mandado embora pela CBF. A CBF demitiu o presidente, colocou outro, até por causa das reclamações que tiveram no jogo de ontem do Bahia contra o Flamengo, que teve um pênalti meio bizarro, que o juiz foi chamado no VAR para ver, porque o VAR falou, olha, não foi pênalti. Ele olhou e falou, foi pênalti. Fica aqui o detalhe, foi muito, mas muito menos pênalti do que aquela bola do sovaco lá do cara do Atlético Paranaense, que acabou meio que nos eliminando da Copa do Brasil. E aí, tanta crítica que teve, assim, é complicado falar, porque o Flamengo mesmo já foi, ele foi prejudicado na outra rodada, que teve o lance do Gabigol, que
que era para ter sido gol, mas ele foi marcado impedimento e ele estava atrás do meio de campo, enfim. Aí o Flamengo reclamou. Aí ajudaram o Flamengo nessa última rodada. Agora o Renato Gaúcho já falou que o árbitro foi muito bem. Mas acabou que o Gaciba saiu. E eu acho que, enfim, não vai fazer muita diferença. Vai entrar o Alício Pena Júnior agora de substituto. Não é isso que vai fazer a arbitragem brasileira melhorar, né? O que deveria fazer é preparo mesmo, né? Os times tinham que se preparar melhor e isso não vai acontecer. Os árbitros tinham que se preparar melhor, isso não vai acontecer. A CBF tinha que lutar mais por uma arbitragem de qualidade, isso também não vai acontecer, não é interesse. E aí eu lembro que a CBF sacaneou feio o Sport. O jogo do Sport que o Flamengo estava marcado para ser logo antes da final da Libertadores, então o Flamengo possivelmente ia poupar jogadores. Eles jogaram o jogo do Sport para depois e o do Grêmio contra o Flamengo antes. Então o Grêmio possivelmente vai jogar contra os reservas do Flamengo, muito mais fácil de vencer, e o Sport depois. É complicado, assim, eu não vou aqui apontar dedo e falar mal, mas é complicado falar disso, né? Então, só para falar aqui do nosso caso, que é o que importa, o Atlético Goianiense que vem com um treinador novo, né? O Marcelo Cabo, que já era o treinador dele no começo do ano, daí ele foi pro Goiás, não sei bem. Eu lembro que algum momento chegaram a cogitar esse nome, o Marcelo Cabo, para ser o treinador do Santos. Só porque ele conseguiu salvar o Atlético Goianiense do rebaixamento do ano passado. Felizmente não veio. Eu tenho muito medo de primeiro jogo de treinador adversário. Eu acho que os caras começam a correr mais. Mas enfim, amanhã, 5 horas, Marcelo Cabo, novo treinador do Atlético Goianiense. O árbitro principal deve ser o Felipe Fernandes Lima, de Minas Gerais, com o VAR Frederico Soares Vilarinho. Então é isso, fica a minha torcida para que a arbitragem seja boa e não interfira no jogo. Eu não quero que a arbitragem ajude o Santos, eu não quero que invente gol, não quero que invente pênalti, eu só quero que seja uma arbitragem boa, uma arbitragem que não interfira no resultado. Certo, pessoal? Então ficam aí a nossa previsão, né, as nossas análises, nossa escalação, aí, nossa suspeita de escalação. E a nossa torcida para que amanhã o Santos faça um excelente jogo, consiga aí, que seja um 1x0, que nem foi contra o Atlético no sábado retrasado, que seja aí 1x0 de novo, sofrido, é tudo que importa para ir já com um respiro para enfrentar a Chapecoense em casa, um jogo sim que precisa de vitória. Tá certo, pessoal? Então muito obrigado por terem assistido o vídeo e de novo, por favor, se puderem, se inscreve no canal, deixe seu like, comente aí o seu palpite, o que você acha da escalação, o que você acha de todo esse rolê da arbitragem. Faça aí seus comentários, deixe seu like, compartilhe, se inscreve no canal e pra cima deles, reage Santos. Um abraço.